Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Salmo 78, do versículo 1 ao 7. Salmos 78, do versículo 1 ao versículo 7. Acompanhem, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e seu poder e as suas maravilhas. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Vamos orar novamente? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela chuva que cai. Nós te agradecemos pela saúde que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, Pai. Mas nós te adoramos, Pai, pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor nos dá. Apenas a tua graça nos basta e nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo cuidado, pelas famílias aqui representadas. E peço que o Senhor venha apenas me usar agora como uma ferramenta, Pai, uma simples ferramenta. Pois eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém. As pessoas estão aqui para ouvir a tua voz e não a minha. Então me usa nesse momento. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no mês aí das crianças. Não é isso? O mês das crianças. E o tema, inclusive, desse mês é Quero Ser Como Criança. Já foi abordado alguns assuntos já foram falados sobre esse tema. Mas eu gostaria de ressaltar que o principal e mais importante ministério que uma igreja pode ter é o ministério infantil. O ministério infantil, ele é o ministério mais importante de uma igreja, e nós vamos ver isso no decorrer desse texto. Falar de crianças é falar da geração do amanhã. Falar de crianças é falar das nossas responsabilidades como pais, tios, avós, de prepararmos a geração do amanhã. Em Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É nossa responsabilidade ensinar o caminho para uma criança. Mas como que a gente ensina o caminho para uma criança? Primeiro nós temos que conhecer o caminho e saber o que estamos ensinando. Não tem como nós ensinarmos algo que nós não sabemos. Primeiro de tudo, os pais têm que ter comprometimento com Deus. Os adultos responsáveis, sejam avós, tios, ou qualquer adulto responsável por uma criança, primeiro ele precisa conhecer o caminho para instruir o caminho. Falar de crianças é falar que nós temos uma prioridade que não pode ser negligenciada e nós temos que dar atenção às nossas crianças. Nós temos que dar prioridade em nossa agenda para as nossas crianças. Isso não pode ser negligenciado. Bom, esse salmo que nós lemos, Salmo 78, foi escrito por Asaf. Quem sabe quem foi Asaf aqui? Asaf, ele foi um músico muito importante na história de Israel no período do rei Davi. E o foco de Asaf aqui era ressaltar os grandes feitos de Deus no passado, trazendo novamente para a sua geração os feitos que o Senhor havia feito em Israel, pois o povo havia se desviado, o povo estava longe do Senhor. Então Asaf, ele diz, ouçam o que eu vou dizer, e ele começa a contar os feitos de Deus no passado, lembrando o povo de quem era o Deus de Israel, e o que o Deus de Israel já havia feito por essa nação. E Asaf também ressalta nesse salmo a importância de uma geração contar a outra geração os feitos do Senhor. Asaf, ele deixa muito claro a importância do mais velho abençoar o mais novo e assim sucessivamente, porque a palavra de Deus é para ser transmitida de geração em geração. Primeiro ponto que nós vemos no versículo 1 e 3, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, versículo 1 até o 3 diz assim:
Povo meu, escute o meu ensino, incline os seus ouvidos ao que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Asaf estava novamente trazendo à memória do povo de Deus os feitos gloriosos de Deus. E uma coisa que nós temos que aprender com os pais de Asaf aqui, ele só estava contando algo porque ele havia aprendido algo. Ele só estava passando para a sua geração aquilo que ele ouvia na sua casa desde pequeno. O que diz o versículo 3? O que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. O ensino oral naquela época era a mais comum forma de ensinar alguém. Naquele tempo a forma escrita não era tão comum e não era acessível a todos, falando de uma sociedade que a maioria era analfabeta. Então o ensino ele era muito mais na parte oral do que em qualquer forma escrita. Então nós vemos que no povo de Israel, desde os patriarcas, o pai passando os ensinamentos de Deus para o filho e assim sucessivamente, geração abençoando geração, geração contando os feitos gloriosos do Senhor para os mais novos, e assim foi sendo passado o ensino de Deus para o seu povo. Então Asaf ele se preocupa em falar para as pessoas que haviam esquecidos, ou seus pais, a geração anterior havia falhado e não passado os ensinos do Senhor. Asaf está contando de novo quem é Deus. Quem é Deus e o que esse Deus fez por nós. Mas uma coisa que nós temos que entender é, tenha tempo para o seu filho. Como eu já disse, a forma oral ela era mais usada para os pais ensinarem os filhos. Ensinar gasta tempo, não é? Ensinar gasta muito tempo, não diria nem pouco, gasta muito tempo. Se nós queremos preparar os nossos filhos e a próxima geração, nós temos que gastar tempo. Tempo com os nossos filhos. Nós vemos, é muito comum nos dias de hoje, nós vemos esse mundo tão corrido em que cada um vai para um lado, cada um corre atrás dos seus ideais, pais correndo atrás para comprar o videogame de última geração para o seu filho, ou comprar o tênis de marca para o seu filho, ou até mesmo matriculá-lo na melhor escola que exista. Mas muitas vezes nós não vemos pais gastando tempo com os seus filhos para ensinar o que realmente importa. Isso é muito bom, você dar uma estrutura para os seus filhos, enfim, isso é ótimo, não é errado, desde que você não negligencie o seu papel dentro da sua casa. E pelo que nós vemos, os pais de Asaf gastaram tempo ensinando essa importante figura, quem era Deus. Você tem gastado tempo com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho, ou com qualquer criança que você tenha contato? Você tem gastado tempo de qualidade? Você tem abrido a Bíblia e contado histórias da Bíblia para a criança? A criança que está próxima de você, seja em qual grau de parentesco for, ela tem algo para contar do Senhor que ouviu da sua boca? Muitas vezes nós estamos invertendo os valores. Ensinar quem é Deus para as crianças é mais importante do que dar coisas para as crianças. Asaf tinha algo a dizer a respeito de Deus, porque os seus pais assim o ensinaram. E agora eu pergunto, os nossos filhos terão o que dizer para a geração seguinte? Quando nós não estivermos mais aqui, a nossa geração tiver passado, será que os nossos filhos terão algo a dizer para a próxima geração sobre Deus? Eles só terão algo a dizer se nós não negligenciarmos o nosso papel de mostrar o caminho em que ele deve andar, porque esse papel é nosso. Do versículo 4 ao 6, Asaf continua dizendo o seguinte: não esconderemos dos nossos filhos e contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu uma lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os seus filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem para os seus próprios filhos. Asaf continua dizendo que um compromisso da sua geração era não esconder da próxima geração
como estava acontecendo em Israel, os feitos do Senhor. Era um compromisso que Asaf e a sua geração ali estavam tendo, de instruir as crianças, instruir a geração seguinte. Esse é o compromisso também da nossa geração e que infelizmente tem sido deixado de lado. Que infelizmente nós temos negligenciado uma ordem, porque ele mesmo disse que Deus decretou uma lei em Israel e ordenou que essa lei fosse passada de geração em geração. Ele não pediu, ele não deixou uma opção, ele ordenou que se você conhece a palavra de Deus, é uma ordem de Deus para você, que essa palavra seja passada para o seu filho, para o seu neto, ou enfim. Toda vez que eu falar aqui para as crianças, vocês já vão entender que é todos os graus de parentesco e qualquer criança que você tenha contato. Tá bom? Irmãos, é por isso que eu disse no início que o ministério infantil é o ministério mais importante que uma igreja pode ter. Ele é o ministério mais importante que uma igreja pode ter. Uma igreja que não investe no ministério infantil está cavando a sua própria cova. Uma igreja que não investe no ministério infantil está cavando a sua própria sepultura, porque não está investindo na geração do amanhã. Além de estar desobedecendo à vontade de Deus. Mas é importante nós ressaltarmos, irmãos, que não é função da igreja educar o filho de ninguém. Não é função da igreja nem do pastor educar os filhos de ninguém no caminho do Senhor. A igreja, ela dá o suporte e investe no ministério infantil para que o ministério e as crianças caminhem naquele caminho. Mas quem aponta o caminho é quem? Os pais. A igreja, ela ajuda a criança a crescer no caminho, mas quem traz a criança para o caminho que deve andar são os pais. E infelizmente, pais têm negligenciado essa função tão importante e terceirizado para outros. Agora eu gostaria de contar uma história aqui de um rei que negligenciou esse papel. Gostaria que os irmãos abrissem em 2 Reis, capítulo 20, a partir do 1º versículo. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1 até o 6, diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, que diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi a oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. A história é a seguinte: Ezequias, ele foi filho de um monstro. Seu pai, o rei Acás, foi um monstro, uma pessoa idólatra. Uma pessoa que chegou a sacrificar outros filhos queimados em adoração a outros deuses. Ele matou seus filhos em um holocausto. O pai de Ezequias era um rei terrível, idólatra, que contaminou a nação, ergueu postes a deuses pagãos por toda Jerusalém, fechou o templo do Senhor. O rei Acás era um monstro, era alguém totalmente contrário à vontade de Deus. Ezequias, porém, foi um rei totalmente diferente de seu pai. Ezequias, ele limpou toda a sujeira que seu pai havia deixado no reino. Reabriu a casa de Deus, limpou a sujeira dos postes idólatras. Ezequias foi uma ferramenta de Deus para que o povo voltasse novamente ao caminho. Só para lembrar, irmãos, que nessa época em que Ezequias era rei do Reino do Sul, Israel era um reino dividido. Existia o Reino do Norte e o Reino do Sul. Ezequias reinava sobre o Reino do Sul e governava 2 tribos, Benjamim e Judá. O Reino do Norte ficou com as outras 10 tribos e mais tarde foram conhecidos como samaritanos. O pastor citou aqui a passagem da mulher samaritana. Está falando de uma israelita, mas fora de Jerusalém e Benjamim, das tribos. Aconteceu que, quando a nação estava novamente focada em Deus e caminhando nos caminhos de Deus, a Síria
invadiu o reino do norte e conquistou todo o reino do norte. A Síria, ela conquistou as 10 tribos de Israel. Porém, ela também se sentiu no direito de invadir a tribo do sul, a qual Ezequias era rei. E após ter conquistado as 10 tribos do norte, eles vieram até as 10 tribos do sul e cercaram Jerusalém com mais de 185 mil soldados da Síria. Eles cercaram Jerusalém e o rei da Síria enviou uma carta a Ezequias dizendo que eles seriam mortos e que nenhum Deus, nem mesmo o Deus de Israel, poderia contra o exército assírio. O exército assírio era o exército mais preparado da época. Era comum o exército assírio entrar nas cidades, decapitar todos os homens da cidade e pendurar as suas cabeças nas portas das entradas da cidade, mostrando a sua violência e o seu poder. Então esse povo terrível e violento cerca Jerusalém para derrubar o reino do sul, onde Ezequias, nesse texto, era o rei. Irmãos, para piorar um pouquinho a situação, Ezequias ele fica doente nesse período, ele contrai uma úlcera muito severa e a medicina da época não poderia ajudá-lo e ele estava muito doente. Jerusalém estava cercada pelos inimigos terríveis. Ele estava doente à beira da morte. Não havia pior cenário para que o rei clamasse a Deus. Então só para nós entendermos, esse cenário foi que inspirou os descendentes de Corá a escreverem o Salmo 46, onde diz que ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Foi exatamente nesse contexto que os descendentes do levita Corá, escreveu o Salmo 46, e esse salmo que inspirou Martinho Lutero a escrever o hino Castelo Forte é o Nosso Deus, quando ele estava preso num castelo na Alemanha, no período da Reforma. Então, nós vemos que uma situação terrível estava acontecendo. Isaías então chega para visitar o rei Ezequias, o profeta Isaías, e diz, olha, Deus disse que você morrerá, Ezequias. Prestem bem atenção nessa frase. Coloca a tua casa em ordem, você irá morrer. Então Ezequias vira para a parede e clama e chora a Deus. E no caminho, antes de Ezequias deixar o palácio, a palavra do Senhor vem novamente a Isaías e diz, olha, volta lá, eu ouvi o clamor de Ezequias. Diz que eu vou acrescentar mais 15 anos à sua vida e que os assírios não vão destruir Jerusalém. Bom, naquele mesmo dia, Isaías ficou curado da úlcera e Deus enviou um anjo que matou mais de 185 mil soldados da Síria. Ele foi curado, Jerusalém persistiu de pé e não foi destruída. Mas uma coisa Ezequias negligenciou. Ele não colocou a sua casa em ordem. Essa expressão que Isaías usou para Ezequias, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer, está dizendo ali, está fortemente ligado ali no hebraico, na literatura, está dizendo que colocar a casa em ordem era no sentido de instruir os seus filhos que herdarão o seu trono. Ezequias, coloca a sua casa em ordem, oriente os seus filhos que vão ser o herdeiro do trono, porque você deixará de ser rei, pois você morrerá. Era esse sentido de coloque a sua casa em ordem. Pois era de costume, quando o rei já estava doente, à beira da morte, o filho mais velho tomar o trono e já estar preparado para assumir tal responsabilidade. Porém, ele não foi um pai que colocou a sua casa em ordem. A prova de que Ezequias não colocou a sua casa em ordem é refletida na vida de seu filho Manassés, herdeiro do trono, que é considerado o pior rei da história de Judá. Se Acabe foi o pior rei da história do reino do norte, seu filho Manassés foi o pior rei do reino do sul. Então peço que os irmãos apenas abram em 2 Reis 21 para nós enfatizarmos isso que eu estou dizendo. 2 Reis capítulo 21, a partir do primeiro versículo. E nós vamos ver como foi o filho de Ezequias e se ele colocou a sua casa em ordem. 2 Reis capítulo 21, do versículo 1 até o 9, diz assim. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hefzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Construiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares a Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fez Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto.
construiu altares no templo do Senhor, da qual havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns, a quem consultava espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, da qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo, em Jerusalém, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, e porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei e obedecer à lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir, e Manassés desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído, os israelitas. Esse foi o filho de Ezequias, que foi um ótimo rei, temente a Deus, mas não colocou a sua casa em ordem. Aqui fica claro a birra que Manassés tinha de seu pai, porque tudo que ele fez, o filho desfez. Manassés, ele colocou um poste a Baal dentro do templo de Salomão, dentro do templo de Deus. A afronta dele a Deus era tão grande que ele invadiu o templo de Deus e transformou num templo idólatra. Ezequias não colocou a sua casa em ordem. Tudo que ele fez, Manassés tentou e tratou de desfazer. Levou a tribo do sul a ser pior do que qualquer outra nação pagã. Vocês entendem que afronta é essa a Deus? O seu próprio povo sendo pior do que qualquer outra nação idólatra, porque Manassés assim instruiu. Isso nos mostra, essa história que eu disse de Ezequias e Manassés, nos mostra que não adianta nós sermos tementes a Deus e não ensinarmos os nossos filhos no caminho que devem andar. Não adianta nós estarmos na igreja e falarmos de Deus, mas as nossas atitudes dentro da nossa casa não corresponder com a fé que nós dizemos ter. Porque provavelmente era isso. Ezequias era um rei que fez a nação voltar aos caminhos de Deus. Um rei piedoso, um rei temente a Deus. Mas será que dentro da sua casa ele dava o exemplo? Olha o seu filho, considerado o pior rei da história do Reino do Sul. Não adianta nós conhecermos a palavra de Deus e não estabelecermos a palavra de Deus dentro da nossa casa. De nada adianta guardarmos o conhecimento de Deus para nós mesmos. Hernandes Dias Lopes diz que a vida é como se fosse uma corrida de revezamento e você precisa passar o bastão do conhecimento para o seu filho. Você não pode falhar no momento de passar o bastão do conhecimento da palavra de Deus para o seu filho. Agora, o que ele vai fazer com a palavra de Deus é outra coisa. Faça a sua parte, passe o bastão. Nós não podemos falhar em passar o bastão para os nossos filhos. A falha de Ezequias, sabe o que aconteceu, irmãos, depois disso daqui? Por causa que Manassés acendeu a ira de Deus contra o seu próprio povo, Deus, sabe o que Deus fez? Prometeu que o povo ficaria exilado 70 anos na Babilônia por causa de Manassés. Ou seja, o descumprimento de Ezequias, ou a negligência de Ezequias como pai, afetou inúmeras gerações seguintes a dele. Inúmeras. Terminando no cativeiro da Babilônia, por causa que o seu filho era um idólatra, porque ele negligenciou seu papel como pai. Tudo o que nós fazemos vai impactar outras gerações. Tudo o que você faz hoje vai impactar a vida do seu filho, e a vida do seu filho vai impactar outras gerações, e assim sucessivamente. Como é que você acha que o seu filho vai impactar a próxima geração? De forma positiva ou de forma negativa? É uma responsabilidade nossa. Uma responsabilidade que Deus deu a cada um de nós. O seu papel como pai e mãe mais importante não é dar o que tem de melhor para o seu filho no mundo. O seu papel principal como pai e como mãe é mostrar a palavra de Deus para o seu filho, o evangelho que salva. Para que ele, assim como Asaf, tenha o que dizer para as gerações seguintes. Não negligencie esse papel. Passe adiante os feitos do Senhor. Agora no versículo 7, agora lá de Salmos novamente, 78. Versículo 7 diz assim: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos.
Qual é o propósito de nós passarmos a palavra de Deus para os nossos filhos? De novo, coloca na tela para mim, por favor, Laura. Então, se nós passarmos o conhecimento de Deus para as próximas gerações, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. É extremamente importante porque se nós confiamos em Deus, nós passamos essa confiança para os nossos filhos. Irmãos, Asaf não estava aqui apenas dizendo, olha, contem histórias para os seus filhos. Pegue a Bíblia e conte como se fosse um livro de literatura. Sente com seu filho e conte historinhas para ele dormir da Bíblia. Não é isso que Asaf está dizendo. Asaf está dizendo, ensine os princípios de Deus para o seu filho. Saber que Davi derrubou Golias é uma coisa, agora viver e entender a essência do que Davi fez era outra coisa. Saber que Jonas foi engolido por um grande peixe é uma coisa, agora o porquê ele foi parar lá e foi parar na barriga de um peixe é outra coisa. Nós temos que passar para os nossos filhos, lembra que nós temos que ensinar as crianças, certo? Agora, se eu não tenho experiências com Deus, se eu não tenho uma vida de intimidade, uma vida em santidade, eu vou passar o que para o meu filho? Que experiência eu vou passar? Olha, filho, o seu pai viveu isso e nesse dia Deus nos salvou, nesse dia Deus proveu as necessidades. O que você tem para passar para os seus filhos? Se você não tem nada para passar para os seus filhos, é melhor você começar a viver uma vida de santidade antes que seja tarde demais, porque aí fora tem muita coisa para formar a cabeça e a mentalidade do seu filho. E se nós não corrermos nesse propósito, nós perderemos os nossos filhos para o mundo aí fora. Hoje nós vivemos dias terríveis para as crianças. Não é fácil nos dias em que nós vivemos ser criança. Penso que hoje em dia a faixa etária mais atingida não são mais os adolescentes, são as crianças. Hoje nós temos escolas públicas, principalmente no estado de São Paulo, onde já permite o ensino de ideologia de gênero dentro da escola. Seu filho vai para a escola, ele aprende um monte de coisa que você nem sabe o que ele vai aprender. Dizendo que eles podem escolher ser o que eles quiserem e está tudo bem. Não, este livro aqui me diz que não está tudo bem. Não está tudo bem. Temos os nossos princípios e temos que firmar o nosso pé nesse princípio. Crianças sendo doutrinadas e ficando cada vez mais longe dos ensinos de Deus. O mundo não vai doutrinar o seu filho em direção a Deus, ele vai doutrinar o seu filho contra Deus. Jesus certa vez disse, ai daquele que impedir um desses pequeninos de vir a mim. Seria melhor que tivesse amarrado uma pedra no pescoço e se lançado no mar. Alguns meses atrás, num evento LGBT em São Paulo, foi registrado o maior número de crianças nesse evento. Foi um evento onde estava registrado o maior número de crianças presentes com uma bandeira com a seguinte frase, existe criança trans. É esse o mundo em que as nossas crianças vivem. E muitos adultos com medo de falar a verdade. E muitos adultos se escondendo para não magoar o próximo. É esse o contexto em que nós vivemos. Comemorar o mês da criança é maravilhoso. Mas mais maravilhoso que isso é doutrinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Vemos muitos adultos querendo colocar na questão genética o seu pecado, escondendo o seu pecado, ainda arrastando crianças para esse caminho. Seria melhor que tivessem amarrado uma pedra no pescoço e se lançado no mar, porque Jesus vai cobrar. Porque estão impedindo a criança de conhecer o caminho da verdade. Importante frisar, irmãos, que cristão não é homofóbico, pelo menos não deveria ser. Ninguém aqui está incitando violência, morte, agressão contra os homossexuais, não é isso não. Nós temos que amar a todos, não amar a tudo. A igreja tem que aceitar a todos, mas não aceitar a tudo. Se nós não estabelecermos os nossos limites, o mundo vai nos engolir. Martin Luther King certa vez disse que o que deixava ele mais aterrorizado não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Ser sal da terra e luz do mundo é o nosso papel.
ser a diferença aí fora no mundo em que está, doutrinando as nossas crianças num caminho que não tem nada a ver com o Senhor, é o nosso papel. E se o cristão não se posicionar, ele será envergonhado amanhã. Ou nós protegemos as nossas crianças, ou também para nós é melhor que nós tivéssemos amarrado uma pedra no pescoço e se lançado no mar. Ou nós protegemos cada um deles, ou amanhã nós teremos uma geração que não vão ouvir os feitos do Senhor e não vão passar para as gerações adiante. Mas infelizmente nós vemos muitos cristãos que hoje já se acomodaram e já estão achando tudo normal. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformar a sua mente é a chave. E muitos cristãos já estão achando normal. Muitos cristãos já estão achando comum. Não, pode ser até comum, porque comum é que acontece muito, mas nunca será normal. Porque depois não adianta nós virmos aqui e cantarmos louvores e erguemos as nossas mãos para o céu, se isso daqui não está sendo o pilar da nossa casa. Nada disso adianta, nada. Irmãos, esse mês também nós estamos aí, é comemorado o mês da Reforma Protestante. Esse ano faz 506 anos em que, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Foi um marco na história da igreja, onde a igreja voltou para o prumo novamente. Mas, infelizmente, na Europa, onde tudo aquilo aconteceu, já não é comemorado mais com tanta ênfase essa tão importante data. Por incrível que pareça, nós vemos muitas igrejas históricas pós-reforma, batistas, presbiterianos, metodistas que estão à venda. E muitos templos já viraram até bares. Muitos templos da Holanda, por exemplo, já viraram bares. Sabe por quê, irmãos? Porque uma geração deixou de contar a outra geração os grandes feitos do Senhor. A Europa já tem vivido um momento espiritual em decadência há muito tempo. E o resultado é porque uma geração deixou de contar a outra geração quem é Deus. Se errarmos na preparação de uma criança, daqui a pouco isso começará a acontecer no Brasil. A ruína das igrejas e dos templos será certa. Ou nós focamos nas crianças e damos a maior prioridade do mundo para ela, ou amanhã teremos uma geração de Manassés. O que o seu filho tem para contar para a geração de amanhã? A responsabilidade é inteira sua e minha. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, profundamente, porque o Senhor nos deu a tua palavra. Eu peço que o Senhor venha encorajar cada cristão, Pai. Peço que o Senhor venha dar ousadia e determinação para nós defendermos a nossa fé nesse mundo em que nós vivemos. Que nós venhamos pagar o preço que precisar pagar para defendermos a tua palavra, Pai. Para defendermos essa doutrina. Porque o Senhor deu a sua vida por nós. Mártires perderam as suas vidas pela palavra de Deus para defender esses ideais. Muitas pessoas morreram para que nós tivéssemos esse livro em nossas mãos. E que nós não venhamos deixar ele na gaveta simplesmente, mas que nós venhamos praticá-lo. A palavra de Deus aberta não diz absolutamente nada se não for vivida. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver conforme a tua vontade, estar no centro da tua vontade, Deus. Nos ajuda a educar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Nos ajuda, Pai, a mostrar para as nossas crianças que o Senhor é Deus. Que o Senhor assim os criou e o Senhor os ama. Que nós venhamos investir tempo na vida dos nossos filhos. Que nós venhamos nos preocupar principalmente com a educação que damos dentro da nossa casa, com qualquer outra coisa que nós nos preocupamos. Que o Senhor faça de nós, Pai, exemplos para as nossas crianças. Que nós venhamos preparar a geração seguinte, Pai. Porque o mundo jaz do maligno e toda geração vai sofrer mais do que a anterior. Então nós temos que preparar as nossas crianças até que o Senhor volte. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Protege as nossas crianças. Protege as crianças dessas ideologias malignas que têm entrado nas escolas e até em desenhos animados para deturpar a mente das nossas crianças. Em nome de Jesus, Pai.
nos faz assumir essa responsabilidade, que nós não venhamos negligenciar o nosso papel dentro do nosso lar, para que os nossos filhos tenham o que dizer do Senhor para a geração seguinte, assim como Asaf tinha. Nos dá ousadia, determinação, para não abrirmos mão da sã doutrina. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.